Então, para quem não me conhece, eu sou a Lidiane Luz, eu sou fundadora aqui do Mundo Atípico Luz, e o Mundo Atípico ele foi pensado justamente nesses pais que estão nesse processo, estão descobrindo agora o autismo, está em fechamento de laudo. Então, por isso que a gente convida vários especialistas para vir conversar conosco e esclarecer dúvida que os pais trazem para nós, né? Foi pensando exatamente nisso. Então, eu fico muito feliz de ter topado conosco. Então, quem estiver aqui ao vivo, traz dúvida, traz questionamento. No final, a gente abre para perguntas. E aí, é um bate-papo, é uma conversa. A gente separou algumas perguntas, né? Que chegaram para nós. E aí é uma conversa, tá? Aí, ao longo no final, se alguém tiver alguma dúvida, quer perguntar, a gente abre, tá bom? Então, eu sou a Lidiane, né? Como eu falei, eu sou fundadora aqui no Mundo Atípico Luz. O Mundo Atípico Luz surgiu por conta do Thiago, que está dentro do espectro autista. Além de fundadora aqui do Mundo Atípico Luz, eu também tenho uma assessoria. Eu falo que eu sou um monte de coisa. Sou educadora, sou comunicador. Eu sou um monte de coisa, então eu nem gosto de se estender muito. Então, eu queria que você se apresentasse, Laura. Eu gosto muito que a convidada se apresente, porque às vezes eu posso passar algum detalhe. Então, até para ficar mais fácil, você falou que é a primeira live sua, né? Então, assim, não fica olhando, às vezes o pessoal entra, sai, não fica olhando o número, para não ficar nervosa, faz de conta que só tá nós aqui, a gente está conversando. Aí fica mais tranquilo e você vê que é normal, é um bate-papo mesmo, tá bom? Então, eu queria que você se apresentasse. Tudo bem. Eu sou a Laura Freitas. Atualmente eu trabalho com avaliação neuropsicológica, né? No início da minha carreira, na verdade, eu comecei lá no ABA, então todo o meu desenvolvimento de carreira até o momento sempre foi muito ligada ali ao atendimento de crianças autistas, sempre tive esse contato, inclusive a gente se conheceu nesse ambiente também, né, anteriormente. E depois tudo foi acontecendo rápido e eu acabei entrando na área de avaliação neuropsicológica. Comecei a me interessar mais, então fiz uma especialização em neuropsicologia, então atualmente psicologia e na TCC também. Laura, eu lembro que eu mandei mensagem e falei, tudo pode acontecer, agora, às vezes dá certo, dá errado. Tá? Deu uma pequena falha. Não sei se foi para todo mundo, mas aqui deu uma falha. Você está perto do Wi-Fi? Da internet? Tá? Acho que sim, pega bem. Tá, joia. Se cair, a gente volta de novo, tá? Daí daí a última parte que você falou, eu não entendi. Da sua especialização. Aí cortou aqui para mim. Porque eu tenho um convite especial para você, que é um profissional que atua na área de desenvolvimento infantil e autismo. É um convite muito especial. O Mundo Atípico que você está assistindo agora, ele é um hub. É um hub para levar informações e consciência nesse apoio para famílias. E também, claro, para profissionais que atuam na área de desenvolvimento infantil e autismo. E esse projeto, ele é patrocinado pela Agiluz. A Agiluz é uma assessoria especializada em marketing e vendas exatamente dessas áreas, na área de desenvolvimento infantil e autismo. Nós ajudamos profissionais da área da saúde e educação a iluminarem o seu conhecimento no marketing digital, a se posicionarem com muita ética, muita autoridade, todo nesse processo dentro do marketing, em suas redes sociais e como conseguir contatos com mais clientes, todo esse processo de conversão e também vendas, para que com seu conhecimento você possa ajudar mais crianças e mais famílias. Essa é a nossa missão. Então, se você é um profissional e você está vendo esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, eu te convido a conhecer hoje mesmo a nossa assessoria Agiluz. Eu quero convidar você, profissional, a participar de uma sessão estratégica gratuita de 30 minutos com os nossos especialistas, todo o nosso time, que irá analisar todo o posicionamento das suas redes sociais. E com isso, vai te enviar um relatório pronto após, claro, essa sessão, analisar todas as suas redes sociais e montar uma estratégia pronta para você posicionar cada vez mais melhor e olhando sempre para todos os seus processos de conversão e venda para atrair cada vez mais pacientes, clientes para sua clínica ou seu consultório. Após essa análise junto com a nossa equipe, se fizer sentido para você, vai ser um prazer ter você aqui conosco
na Age Luz. Bom, então tá feito o convite. Se você é um profissional da área da saúde ou educação, escaneie esse QR Code, já faça aí sua inscrição para participar dessa sessão estratégica gratuita da Age Luz. E agora eu deixo você acompanhar o nosso vídeo que tá imperdível nessa live. Obrigada. Isso. Aí, atualmente, eu sou especialista em TCC, em aba e também neuropsicologia, que é o que eu estou atuando mais no momento, que é um pouquinho mais perto do nosso assunto agora. Ok. Olha, sabe o que é interessante, Laura? É quando a gente fala, eu até converso com os profissionais, a gente aqui falando alguns termos, para nós, que já estamos nesse universo, nesse mundo, é tão normal, mas para alguns pais que estão iniciando, e é que eu sempre lembro os profissionais, os pais, eles não são especializados em aba, às vezes não sabem o que é aba, não sabem o que é autismo, então são alguns termos muito distantes de pais, como assim, como foi para mim na época que eu recebi o diagnóstico do meu filho. Eu não sabia todas essas áreas, né? Como falar TCC, não sabia o que era, não sabia o que era a aba. A fazer uma avaliação neuropsicológica, falo, meu Deus, mas para quê? Como que funciona tudo isso? Então, quando você fala que é especialista em TCC e especializada em como que fala? Neuropsicologia. Isso. Você está dizendo o que exatamente? Que você faz você é especializada em fazer avaliações. Isso. A parte do TCC entra mais naquela parte da psicoterapia. Então, a terapia cognitiva comportamental, né, que é bem conhecida hoje em dia. Então, ela entra mais na abordagem psicológica que é usada na psicoterapia, que foi uma área que eu fiquei por um tempo. E aí, depois eu fui migrando para a neuropsicologia, que é onde abrange a parte da avaliação neuropsicológica, que é o que os pais agora estão conhecendo, né, em relação ao processo diagnóstico. Então, é um processo avaliativo mesmo, para chegar à conclusão diagnóstica que eles buscam. Perfeito, é isso aí. Exatamente, é nessa linguagem, exatamente, é aquele pai que não tem esse conhecimento. E nós reservamos hoje o assunto, pedido pelos pais, sobre avaliações. Há muita dúvida como que funciona esse processo sobre a avaliação em relação ao autismo. E porque existe o processo, ok, recebeu o diagnóstico. Como que funciona na prática ali? Como que funciona essa avaliação? Como é feita a avaliação de TEA? Então, é isso que a gente vai falar. Porque, assim, entra muito, Laura, a gente já falou aqui, e para quem sempre acompanha as lives, nós falamos sobre como que fecha o diagnóstico, nós já falamos lá, quando entra na clínica, como que é feita essa avaliação. Então, fala um pouquinho para a gente, que foi uma das perguntas que chegou para nós, é o que realmente é avaliado no TEA. Porque aqui a gente já falou várias coisas, mas realmente seria entrar no detalhe mesmo, né? O que realmente é avaliado no TEA, no autismo. Ok, perfeito. Bom, para fazer a avaliação, quando tem essa demanda, quando chega a avaliação do TEA em si, a gente costuma focar em alguns critérios muito importantes. Então, a gente tem critérios do diagnóstico, que é o DSM, né, o livro que a gente faz, vou mostrar ele aqui, para fazer sentido também, tá bom? Legal! Que daí os profissionais sempre falam desse... Esse é um livrinho? Nossa, é um livrão! É um livrão. Assim, eita! Sim, aí ele tem os descritivozinhos certinho, mas esse é o DSM, que aí os pais às vezes vão ouvir na devolutiva ali, aí a gente fala, de acordo com os critérios do DSM. É esse livrinho aqui. Ele explica certinho quais são os critérios diagnósticos, né? Por que a gente está buscando esses critérios. Então, ele tem essa análise para os profissionais serem guiados em relação a isso. Mas aí você me perguntou o que a gente avalia. Então, o que realmente é avaliado no TEA? Então, quando chega essa demanda, estando sendo uma criança, tem adolescente, tem adulto, então todas as idades, hoje em dia, a gente consegue ter essa avaliação, né? Bem comum essa busca, porque a gente sabe que não é tão comum, né? Desde o processo lá atrás, né? A gente passou por várias atualizações nesse sentido, então atualmente é mais comum essa busca também. Mas o que a gente costuma avaliar são dois pontos muito importantes, principalmente, que é a parte mais da alteração na comunicação social, na interação social, então padrões na parte social e padrões restritos e repetitivos, que já entra mais naquela questão de alterações, rotinas, dificuldades com mudanças. Então, a gente vai avaliar esses critérios, vai trazer algumas perguntinhas para os pais,
vai ver alguns sinais durante ali a avaliação, então a gente está com a criança, a gente cria algumas situações para saber como normalmente ela lida com essas demandas, e a gente lida com outras questões que também costumam ser muito comuns. Então, a gente sabe que em alguns perfis de TEA são apresentadas algumas características, então a gente começa a anotar esses detalhes, esses sinais. Então, as habilidades sociais, a questão sensorial, então a criança tende a colocar muito brinquedo na boca, né? Por que que essa busca sensorial acontece? Então, a gente vai anotando esses detalhes e vai trazendo para a análise clínica também. Então, tem vários pontos importantes que a gente tem que considerar, que são critérios diagnósticos mesmo, e aí a gente tem que saber ali se existe um prejuízo. Então é importante saber que não só existe o sinal, mas tem um prejuízo nele também, se isso causa alterações no desenvolvimento da criança. Uhum. A gente está falando bastante de criança, né? E quando se trata do adulto? Uhum. Porque também, tá, mas como que foi feita a avaliação? E até, em relação até quando você falou, e eu falo adulto e adolescentes, em relação a prejuízos, como que é avaliado isso? Porque daí são coisas, não são coisas, né? Vai utilizar os critérios, mas são observações clínicas que devem ser feitas com muito cuidado, né? Sim, precisa de muito cuidado, muita atenção e tem que avaliar também o contexto, né, dessas dificuldades também. Então, normalmente, quando tem um adolescente ali que já passou daquela fase do desenvolvimento ali da infância, quando tem um adulto também, a gente costuma trazer um pouquinho do processo da infância de alguma forma. Então, atualmente eu tenho prejuízos na área social, eu tenho dificuldade de socializar com as pessoas, aí a gente vai tentar voltar um pouquinho na infância, ali normalmente eu uso entrevistas, né, com os pais, com familiares, ou às vezes tem um irmão mais velho, ele conviveu bastante com a pessoa. Então, a gente vai trazendo essas perguntinhas para entender o desenvolvimento. Então, a gente pega esses critérios e aí traduz um pouquinho de uma forma mais leve para a pessoa trazer, como é que era para ele brincar na infância, como eram os comportamentos na hora de brincar. Então, a gente vai trazendo como se fosse uma retrospectiva mesmo. Então, a gente precisa considerar que o TEA, né, assim como questões de transtorno no neurodesenvolvimento, né, o autismo, ele precisa estar presente na fase do desenvolvimento. Então, é ali quando a criança está se desenvolvendo, quando a criança vai começar a idade escolar, ela está desenvolvendo a fala, tá? Então, é ali que a gente espera que esses sinais eles vão acontecer. E aí, você falou como que ele era na infância. Então, um fator muito importante são os pais desse adulto, né? Levar para a sessão junto com a psicóloga para fazer essa avaliação, né? Eu lembro que eu fazendo as perguntas para minha mãe, questionando lá, não sabia nada sobre autismo. Porque aconteceu, Laura? Quando eu fui fazer, eu também estou dentro do espectro autista, e no meu caso, se a gente pudesse avaliar eu lá no passado, eu era considerada nível 2 de suporte. Né? Eu tive um prejuízo um fator muito grande aí na questão da comunicação, por ser não verbal, a social também, bastante relevante. E aí eu lembro, e não sabia, a gente não se dava nomes, né? Mas eu lembro de receber, ali estava em fase de diagnóstico do Thiago, fechamento. Quando eu comecei a estudar, eu lembro de questionar minha mãe, tudo eu ligava para ela. Aí, mãe, me fala um pouquinho como que era a minha alimentação. Ela, não, filha, eu amamentei você até os 4 anos, não foi porque eu só quis, né? Que eu sabia que ela me amamentou até os 4 anos. Ela falou assim, não foi só porque eu quis, assim, em relação à sua amamentação. Não foi isso. Foi porque você não comia nada. Eu falei, sério? Ela, não, você não comia nada. Aí, olha que engraçado, ela falava assim, era só bolacha, biscoito e só suco da Xuxa. Só 2, entendeu? E aí, especificamente, ela falou, só o suco da Xuxa, você não aceitava outro. E aí, olha que interessante. E aí, tudo era. Então, os pais, eu vejo que assim, quando, eu estou dentro do espectro autista, desconfio. E eu acho que isso acontece muito quando a gente recebe também o diagnóstico dos nossos filhos, né? E aí a gente começa esse processo, e eu acho legal, porque quem é psicóloga já olha
os filhos, começa a conversar com os pais, já vai vendo alguns traços ali presentes, né? Para vocês é normal, mas para a gente que está recebendo o diagnóstico, nossa, nem passa pela nossa cabeça a princípio, depois que vai entrando nesse processo de se descoberta aí. Mas Exato. tem um processo, né? São essas etapas. E aí, então, aí tá a importância de saber como é feito, né, esse diagnóstico, para ir lá na mãe, lá no pai, mãe, pai, como que eu era? Como que era a minha socialização? Aí eu perguntava pra ela, tá, mas como que eu era? Era assim, não, você malimar seu irmão, sua tia, você não aceitava ninguém, você era muito quieta, muito na sua, mas conversar, com a fala, né, conversava, foi se desenvolvendo, mas você aceitava poucas pessoas. Então, assim, ter essa família presente, e eu acredito que a mamãe, o pai, né, que lembre muito da avó, minha avó ajudou bastante também, e recordar lá na infância como era, é valioso, né? E no caso, se não tem alguém para recordar ali, que você falou, Laura, em relação à fase de desenvolvimento infantil, eu posso dizer, prejuízos, fase de prejuízo no desenvolvimento infantil, pode falar assim? Se houve prejuízos, pode? E se não tem esse pai, essa mãe, como continua, como que faz aí? Tem umas perguntas de como, porque assim, vamos lá, pergunta, eu acredito que eu estou dentro do espectro autista, mas eu não tenho referências da infância, não tenho um pai, não tenho uma mãe, mas eu acredito que pelo meu dia a dia que eu estou dentro do espectro autista. Essas são perguntas, esses critérios do DSM conseguem fazer uma análise para que eu possa, para que o profissional possa analisar se eu estou ou não dentro do espectro autista, ou precisa saber exatamente o que aconteceu lá na infância? Bom, é importante que a gente tenha um relato consistente. Então, eu gosto de falar que a avaliação é como se fosse realmente um trabalho de detetive, porque muitas vezes a própria Legal. pessoa, ela tem que ter a noção desse relato. Então, a gente tem que adaptar de uma forma que a pessoa entenda. Então, não tem pai, não tem minha mãe presente ali mais, não tem um irmão, uma pessoa, uma tia, uma figura ali que realmente conseguiria dar essa entrevista. Aí, normalmente, a gente tenta ter esse contato com a própria pessoa. Então, ali temos um adulto, tem 30 anos de idade. Vamos perguntar um pouquinho da infância, como foi sua criação, qual era o contexto da sua casa, como foi a criação com os seus pais. Então, a gente vai ali trazendo informações para chegar num sentido, né? De uma forma que a gente consiga reunir essas informações. Então, a gente vai sempre tentar reunir o máximo de informações possíveis em relação a isso. Então, a pessoa, se você perguntar, às vezes, é igual você está falando, a gente está falando aqui uma conversa aberta. Se eu falo, você tem rigidez cognitiva? A pessoa vai ficar, não tenho isso. Mas. O que é rigidez cognitiva? Exato. Exato. Então, se você pergunta diretamente, você tinha padrões restritos e repetitivos na sua infância? A pessoa não. Como assim? Do que você está falando? Então, a gente vai adaptando. Então faz perguntas tipo, na sua infância você sempre viu o mesmo filme? Você sempre brincava do mesmo jeito com os brinquedos? A gente vai trazendo de uma forma até quase lúdica com os adultos também, porque aí vai trazendo uma clareza para eles. E aí a pessoa mesma, ali no momento da avaliação, você vê que ela começa a pensar, verdade, eu tinha isso mesmo, nossa, eu fazia isso muito. Ou os pais que estão ali, né, pela primeira vez recebendo uma devolutiva, né? Uhum. Na amnésia ele fala, mas eu fazia isso aí tudinho também, isso é besteira. Aí chega na devolutiva, a gente entrega o laudo, aí a pessoa fica, doutora, eu também tinha isso, você acha que é bom avaliar? Então aí começa todo aquele processo também que a gente vai trazendo. É muito engraçado, né? Só que, assim, que eu percebo muito, uma análise, assim, minha, eu vejo hoje muitos pais que estão dentro do espectro autista, mas eu não sei se é uma análise bem por quantidade de profissionais que eu vejo, pais, mas eu vejo que eu acho que por conta do meio hoje que nós dos ambientes que nós convivemos, eu vejo que as crianças, elas estão precisando de mais suporte. Porque eu acredito, pelo menos que os autistas, adultos, pais autistas que eu convivo,
eles tinham menos, não precisava de tanto suporte, não precisou de tanto suporte. Só que quando olha para os filhos só precisam de mais suporte, entendeu? Então, exemplo, o Thiago, eu comecei a falar depois dos 5, mas eu vejo o Thiago ainda é uma criança não verbal, fala hoje algumas palavras, mas ainda é considerado uma criança não verbal. Ele precisa mais suporte do que eu precisei. Então, e aí quando eu vejo isso com outros pais, eu percebo isso, que uns pais são autistas e os filhos, eles precisam de um pouco mais suporte. E aí vai passando o tempo, vai realmente conseguindo ajuda para fechar os seus próprios diagnósticos e ver outras comorbidades também, né? E Laura, o que seria, quando você apresentou o DSM, eu fiquei super curiosa para saber como que é esse livro, eles são perguntas, são questionamentos que pode ser feito para esses pais, né, dessas crianças, jovens, adolescentes, e também para esse adulto, são perguntas, e aí é preenchido, tem que fazer pontuações, igual a avaliação, de 0 a 10, de 0 a 5, e aí tem que ter uma pontuação fechando para conseguir fechar um diagnóstico, às vezes não pontua. Como que é isso? Você poderia detalhar um pouco mais? Sim, sim. Não, normalmente não é uma pontuação. O que acontece, né? No DSM vai ter critérios. Aí tem, por exemplo, o critério A, critério B. E aí tem os subpontinhos ali que você tem que considerar. Então, ele vai trazendo esse descritivo de como funciona o prejuízo, né, a dificuldade nesses fatores, e aí a gente tem que interpretar. Então, é aquela questão clínica, aí que entra a observação clínica do profissional, aquele tempo que demora de entregar o laudo. Ah, mas por que demora tanto? É aí que entra, a gente faz essa leitura e a gente tem que associar a todo o perfil e informações que a gente reuniu em relação àquela pessoa. Então, muitas vezes ajuda a gente a criar essas perguntas, mas não são perguntas estruturadas que tem dentro do livro. Isso depende do olhar do profissional. Então, aqui, eu não notei tantos prejuízos sociais, mas vamos se aprofundar um pouquinho mais? Ela fala que faz amizade, que interage com as crianças, mas qual a qualidade dessa interação? Como normalmente você se sente depois de ter essa interação com as pessoas? Você gosta? Você sente que tem que forçar um pouquinho? Então, a gente vai achando também a qualidade da informação, porque cada caso é um caso, então não tem um jeito certinho, né? Sempre tem uma subjetividade que é ali onde o profissional entra, assim, com mais intensidade também. Eu interajo, mas só com o meu hiperfoco. Uhum. Né? Que tem pessoas que vão falar, não, interajo, eu comunico, eu falo, mas só quando vai olhar é só relacionado aos hiperfocos, aos assuntos que gosta. Exato. Sei bem como é isso. Eu até brinco, meu esposo fala, nossa, mas falava, né? Hoje ele já não fala mais. Nossa, mas você fala até com planta, você se comunica muito bem, você fala com todo mundo. Você vai no mercado, já falou com o gerente, já falou com a caixa, já falou com o estoquista, já falou com todo mundo. Daí eu falo, eu sou comunicativa, mas o social é muito diferente da comunicação. Eu não permaneço aquele relacionamento, eu tenho dificuldades aí no relacionamento, da permanência. Quando são assuntos voltados para o hiperfoco, é muito mais fácil. Agora, quando é relacionado muito ao social, vai ser um pouco mais desafiador, né? Então tudo é isso. E é legal, quanto mais a gente sabe sobre autismo, principalmente em meninos, aí eu acho que seria legal também você falar um pouquinho, Laura, porque eu recebo muita pergunta também, da autismo em meninas. Você acredita que... Como que você percebe hoje para ajudar mulheres, meninas? Eu já recebi um caso de uma mãe que a menina tem 20 e poucos anos, está na faculdade hoje em dia, e chegou a fazer avaliações para ver se estava dentro do espectro. Não foi classificado, ela não está dentro do espectro, não chegou a fechar o laudo, mas teve várias contribuições lá na hora de fechar o laudo. E quando ela veio me perguntar, pedir ajuda, eu falei, olha, você tem que procurar uma especialista nessa área, principalmente quando se trata em mulheres e de meninas. Tem que ser um especialista mesmo, né? Quanto mais vivência, experiência, saber realmente, pode ajudar você e sua filha. E eu queria que você trazesse o seu lado como profissional. O que você avalia, o que você percebe na hora de fechar o diagnóstico em meninas?
Isso. Não, isso é mulheres. muito importante. É algo que recentemente está sendo muito estudado também, essa diferenciação. Eu acho que seria muito interessante no futuro a gente conseguir ter essa diferenciação dos traços em homens e mulheres, porque acontece muito. A gente vai perceber também que tem que considerar toda uma questão ali cultural, do ambiente, né, que a pessoa está envolvida. Mas normalmente o que eu percebo é que a maioria das meninas ali com TEA, principalmente um TEA tardio, né, que está descobrindo o autismo ali depois de adulta, né, depois de adolescente, elas têm um perfil muito contido, uma internalização muito grande dos sentimentos. Então, aquela dificuldade na comunicação emocional também, tudo acaba ficando mais internalizado, aquela dificuldade dela. Então, normalmente a gente vai ver que é mais comum, não é que é uma regra, claro, nunca vai ser uma regra, mas é muito mais comum que os meninos sejam mais externalizantes. Então, você vai perceber meninos que jogam as coisas, que gritam, né, que se chateiam, é muito mais comum, né, esperar isso de meninos, e aí às vezes a menina, a gente vai percebendo alguns padrões ali mais contidos também, com essa dificuldade na expressão emocional, mas não quer dizer que não tem um prejuízo emocional, a gente vê que está presente ali a dificuldade na regulação emocional, né, nessa questão das emoções, mas a gente nota alguns padrões, mas são aqueles padrões qualitativos ainda. E essa questão da avaliação, porque assim, querendo ou não, o fato para fechar o diagnóstico é algo clínico, né? Não faz um exame, não faz um exame na cabeça, não faz um eletro, não faz nada. É clínico, é olhar, né? Então, pode de repente um profissional pegar e falar, igual dessa mãe falou, Lid, não fechou o diagnóstico, não fechou. Então, hoje ela está cursando faculdade, essa análise foi feita lá no ensino médio e tudo mais, ela está cursando já faculdade e tudo mais. Agora, de repente, posso dizer que ela encontra uma profissional que consiga fazer uma nova avaliação e fechar diagnóstico, né? Porque é clínico, né? Como que fala? Observacional, clínico, né? Então não tem um exame, não tem. Então depende muito. Por isso que o profissional precisa se capacitar, né? Então a capacitação, igual você trouxe, DSM, é extremamente valioso, né? E Laura, outra pergunta foi: quem faz essa avaliação? Quem que pode fazer essa avaliação? Aí tem profissionais que falam, eu sou médico, especializado. Quem que pode fazer essas avaliações? Quais são os profissionais? Isso. Normalmente a gente sempre pontua que o ideal é que seja uma avaliação multiprofissional. Então, isso vai envolver mais de uma pessoa, mais de um profissional, mais de uma especialidade. Então, no caso da avaliação neuropsicológica, a gente sabe, vai ser um psicólogo, normalmente com especialização nessa parte de avaliação, nessa parte de neuropsicologia também. Mas o que acontece é que, normalmente, as pessoas vêm encaminhadas já por um profissional, normalmente da medicina. Então, vai vir ali o neuropediatra, neurologista, psiquiatra, o pediatra, e eles vão notar algumas questões já ali no desenvolvimento da criança, os pais vão trazer essa demanda. Querendo ou não, os pais acabam comparando, né, com outras crianças ao redor, porque você vai notar ali, aquela criança costuma ter essas habilidades, a minha criança ainda não tem, então eles notam padrões e aí trazem pra gente, entende? Uhum. E aí, normalmente, o que acontece? A gente tem esse profissional, aí ele encaminha para nós, a gente faz a avaliação neuropsicológica, a gente tem contato com outros profissionais também, então a criança tem acompanhamento com o TO, faz aba, faz psicomotricidade, tem terapia ocupacional, tudo, né, fono envolvido, a gente sempre tem esse contato com esses profissionais também, porque todas essas informações reunidas é o que traz o multiprofissional. E é aí que a gente tem mais certeza do fechamento diagnóstico, é que tem vários dados diferentes também. E o adulto, se não for com psiquiatra, ele pode entrar em contato com a profissional e pode logo já fazer, né? Começar a fazer uma avaliação, correto? Exato. Normalmente tem esse encaminhamento, né? Então a pessoa vai trazer ali, não entende muito como funciona o processo diagnóstico. É claro, o psiquiatra, né, o neuro, eles podem trazer o diagnóstico, mas normalmente eles também têm essa preferência em juntar essas informações. Então eles vão encaminhar para um profissional que faz a avaliação neuropsicológica e aí a gente acaba encaminhando de volta com o laudo. Então faz um retorno com o profissional para que ele também tenha aquela certeza ali de algo que foi trazido inicialmente. Então, ele tem ali a hipótese dele, ele tem os critérios que ele considerou, e aí ele traz para a gente para também ter esse olhar
em relação às atividades, os testes, os questionários, as questões mais neuropsicológicas, e aí volta para o profissional também com esses resultados, vai esclarecendo mais. Uma pergunta, essa aqui é mais minha, assim, é mais por ter contato agora com mais pessoas adultas autistas. Depois que é feita a avaliação, fechou um diagnóstico que a pessoa está dentro do espectro autista. Você e outros profissionais, né, que são responsáveis por fazer essa avaliação, vocês analisam o critério dessa pessoa continuar fazendo um tipo de terapia que pode ajudar ela nesses conflitos internos, nessas gestões das emoções, nessa ansiedade. Por que eu falo isso, Laura? Eu vejo um índice muito grande de pessoas autistas. Eu vim do mercado corporativo e trabalhava numa empresa de tecnologia e telecom. Eu trabalhava com muitas pessoas dentro do espectro autista também, principalmente está relacionado à tecnologia. E eu via e era da parte de gestão de pessoas, e via um grande número de pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, né? E minha pergunta tendo esse grande número, grande número de pessoas que estão dentro do espectro autista com ansiedade, com depressão, com vários distúrbios, várias coisas que acontecem, é sugerido para que ele faça a continuidade de terapias, quais são recomendadas, há estudos sobre isso, de continuar fazendo algum tipo, porque uma coisa com criança a gente já sabe o beabá, fechou o laudo, né, a gente sabe o beabá, fechou lá, aba, não tem papo, é aba é o que a gente tem mais evidências, né, então fechou o diagnóstico em criança, aba vai fazer aba e tudo mais. Eu não conheço nenhuma criança, nenhum pai, juro pra você, não conheço um pai, falou assim, ó, aba não deu certo pro meu filho. A gente começou a intervenção precoce, ele pequenininho, não começou, eu não conheço um pai que falou assim, não deu resultado. Até porque, assim, desculpa, se não deu certo é porque alguma coisa está errada. Então não é possível a criança estar em intervenção precoce e não aprender, alguma coisa aí está errada. E para os adultos, como que é feito isso? Como que é feito os próximos passos? Ok, ótimo. Normalmente, com os adultos também é encaminhado para terapia. A gente faz encaminhamento ali, investiga a abordagem dependendo da demanda da pessoa também, porque às vezes, como você falou, a gente tem pessoas com diagnóstico tardio ali que acabam chegando com comorbidades. O que é comorbidade, né? Para traduzir de novo. É tudo que está acompanhando esse diagnóstico. Então, eu tenho diagnóstico de depressão, ansiedade, e acabei de descobrir que eu tenho transtorno do espectro autista. Então, a gente acaba considerando nesse contexto ali a possibilidade de essas dificuldades ali do transtorno do neurodesenvolvimento, né, que não foi tratado, né, que não foi acompanhado, acaba também resultando em outras dificuldades de outras áreas, né, transtornos de humor, né, ansiedade, depressão. Então, a gente vê que ocorre essa possibilidade também. Então, normalmente, fechou o laudo e ainda tem essas possibilidades também, a gente costuma associar para a terapia cognitiva comportamental, para outras abordagens do TCC. A gente normalmente faz a indicação ali no finzinho do laudo. Então, nas recomendações, a gente indica fazer acompanhamento com um profissional especializado, que conheça essa área, conheça transtornos globais do desenvolvimento ali, que é o TGD que a gente coloca também nas recomendações. Então, a gente pede que seja com um profissional que vai lidar com essas demandas. Então, ele vai trabalhar tanto a parte emocional, a parte desses prejuízos trazidos anteriormente, como também técnicas, habilidades sociais. Então, a gente também vai trabalhar habilidades sociais com adultos. Não vai acontecer só com os pequenos. Eu tô falando assim porque eu sei que eu também treinei muito. Exato. Então, é algo que a gente vai trazendo ali também para o adulto. Então, muitas vezes fica muito apegado naquela questão de, vai fazer intervenção medicamentosa, mas a gente precisa de todos esses acompanhamentos ali, né, para que a gente tenha resultados mais imediatos, mais adequados também para a pessoa. Então, sim, vai ter a terapia, vai ser diferente do ABA ali, mas a gente tem também as estratégias para trabalhar. Então, a gente vai ter algumas questões de enfrentamento que a pessoa vai lidar mais para frente. Essa mãe, eu tô falando dessa mãe porque foi recente, foi agora sexta-feira passada, conversei com essa mãe, e eu falei, olha, assiste as lives, tem bastante conteúdo e tal. Ela é da área da educação também, e aí, é professora, e aí eu falei para ela,
Eu falei, olha, sua filha é assim, assim, essa. Nossa, é assim mesmo. Daí eu falei em relação à conversa, né? Ela fala bastante do que ela gosta, ela tolera as pessoas na conversa, às vezes que não está conversando um assunto que ela gosta. Ela não, ela já quer sair de perto, ela não tem saco. Eu falei, ela não tem saco? Então, tem como ser treinado. Às vezes ela não tem saco, mas tudo bem. Às vezes ela pode permanecer ali no diálogo entre pessoas, no grupo social, e pode fazer isso de certas formas, de alguns jeitos. O que eu falei para ela? Isso tem treino. Eu falei, tem treino, ela pode ser treinada. Então, melhorar o contato visual dela, não pegar e, por um impulso, sair da conversa. Tem muitas coisas, né? Eu mesma, né? O que melhorou muito o meu contato visual, na verdade, Laura, muita coisa que eu melhorei em relação ao meu comportamento foi porque eu fui trabalhar na área comportamental, mas no ambiente corporativo. Do lado de um monte de psicólogas. Então, eu trabalhava em gestão de pessoas, trabalhando com psicólogas. Então, aprender a fazer avaliações dentro da área comportamental de gestão de pessoas, isso me deu muitas ferramentas. Então, fazer observações nas pessoas através de gestos, através da postura, do tom de voz, e entender algumas sucintos sociais que eu tinha dificuldade de entender, principalmente quando a pessoa falava com duplo sentido, que eu tenho muita dificuldade de entender nessa... gente, duplo sentido mesmo. Quando a pessoa... sarcasmo, né? Sarcasmo, tenho muita dificuldade. Teve um teste que o Lucelmo foi num podcast do Wesley, acho que é podcast do Wesley, não sei, Reservatório Dopamina, não lembro. Não sei o nome do podcast dele. E aí o Lucelmo, o doutor Lucelmo, que é da área da educação, ele apresentou, não sei se você já viu, 2 bonequinhos, e aí foi feito teste com várias crianças. E aí eu sei que ele pegou e levou 2 bonequinhos. Levou no podcast, ele levou 2 bonequinhos. E aí ele fala, agora eu não sei o contexto geral dessa pesquisa, que foi feita uma pesquisa com as crianças com síndrome de Down, crianças autistas. E aí, na cena que ele apresenta, acontece alguma coisa assim. Um dos personagens pega um objeto e esconde no mochilinha. Qualquer hora eu vou compartilhar aqui no mundo esse teste. E aí esconde na mochilinha, uma pessoa sai de cena, e aí o outro não sabe muito bem onde que ficou armazenado esse objeto, se estava fora ou não da mochilinha, alguma coisa assim. É um teste. Eu não lembro o nome de um teste. Foi feita uma pesquisa aí, foi feito um teste. E aí, ele conversou essa questão sociais, dos aspectos sociais, dos duplos sentidos em relação... Não está ligado à questão do QI, se a pessoa... Não está ligado. Até porque as pessoas que acertaram, que passaram no teste, eram crianças que estão... Como fala? Que têm síndrome de Down. E a gente sabe que crianças que têm síndrome de Down têm um QI menor. E as crianças autistas que não passaram no teste tinham um QI normal e outras mais elevado, mas não conseguiram passar no teste. Mas justamente porque nesse negócio, nem sei porque eu estou falando, mas no teste que foi feito, tem essa questão do social. Então, o que acontece na minha vida e aqui em casa a nossa realidade? Às vezes, meu esposo está vendo um negócio com piada, duplo sentido, eu não entendo. Aí ele vai e fala, mas isso é isso. Eu falei, mas não tem sentido nenhum. Para mim, eu não vou entender. Né? Então, essas nuances do duplo sentido, da questão social, do sarcasmo, tem como a gente ir aprendendo a partir do momento que a gente vai sabendo, vai conhecendo algumas coisas novas. Então, tudo isso eu falei para ela, tudo isso pode ser treinado. Porém, eu vejo que tem poucos profissionais que falam sobre isso. Poucos profissionais que trabalham com adolescentes, com adultos autistas para ajudar nesse tipo de intervenção. Laura, a outra pergunta que nos fizeram é o que uma boa avaliação precisa ter e quanto tempo demora uma avaliação? Coloquei mas na verdade é quanto tempo demora. Então, o que uma boa avaliação precisa ter
que ela precisa ter e quanto tempo demora essa avaliação. Você já nos apresentou aí o manual, né? Mas, e já iniciou com a gente com o manual. Eu acredito que você vai falar isso. Mas, e quanto tempo que demora essa avaliação? Não, ok. Sim, o manual já foi apresentado, mas agora eu vou explicar ali, como se fosse o ponto de vista dos pais, o que eles têm que fazer, porque os pais querem saber o que eu posso fazer para essa avaliação funcionar. Estou buscando, né? Estou procurando, ou eu sou um adulto, estou buscando avaliação, o que eu posso fazer? Então, normalmente a gente vai começar com o primeiro passo, que é a anamnese, a entrevista inicial. Então, a gente vai ter aquela conversa, entender a demanda, entender o histórico da pessoa. Então, a gente vai fazer toda uma ali um trabalhinho de detetive novamente, né, para a gente ter aquela reunião de informações. Tendo esse encontro com a pessoa, aí começa aquela preparação. Então, reunir os testes, avaliar quais testes são necessários, quais questionários podem ser feitos, quais entrevistas a gente pode usar de forma complementar. Marca os encontros com a pessoa, ela vem, ela faz as atividades, ela faz os testes, ela faz as interações, ela faz uso de jogos, se necessário. Então, uso jogos com adultos, uso jogos com crianças. Eu acho que eles são ótimos também para captar várias questões muito mais ali, de certa forma, perdi a palavra exatamente, mas uma coisa mais espontânea. Então, assim, às vezes você tá vendo um adulto ali, ele tá sério, ele tá nervoso ali com a atividade, percebo muito isso. E aí eu falo, vamos jogar um jogo. Aí eu trago o jogo, super bobo, e aí você vê a pessoa se soltar, e aí você começa a notar algumas nuances ali. Então, tanto os testes, as atividades, os questionários, as interações que a gente tem, é algo importante para o processo avaliativo também. E aí, terminando essas sessões, a gente costuma marcar a devolutiva. Então, temos todas as reuniões de informações, vamos marcar uma devolutiva, que é o processo da entrega do laudo. Então, normalmente é o processo que demora mais um pouquinho. A gente pede ali em torno de uns 30 dias, dependendo do profissional. E aí a gente começa o processo avaliativo. Vamos fazer análise, vamos agora trazer nessa análise clínica, reunir essas informações, ver as pontuações dos testes e aí montar uma conclusão diagnóstica e aí as recomendações. O tempo que isso costuma durar ali é em torno de 6 a 10 sessões, é o mais comum. Normalmente eu faço as 10 sessões mais completas, faço sessões mais longas, mas isso vai depender de cada profissional. Então, o esperado é ser de 6 a 10 para a gente conseguir ter esse contato mais aprofundado, realmente conseguir reunir informações, fazer entrevistas complementares com outros familiares, com colegas, com o cônjuge. Então, a gente vai reunindo esse relatório. Então, é um processo que, de certa forma, não é rápido e ele não tem que ser, mas ele tem essa importância do tempo também. Sim, e apoio, como você já falou, e a gente falou já no início, de outras pessoas, né? Fazendo parte dessa avaliação. Eu achei, o que eu queria falar é teoria da mente, Laura. Sim, essa teoria da mente. Não via, porque eu sei que não está relacionado, ok, mas você então, não está nada relacionado, que eu falo muito, mas meu filho não entende isso. Porque não tá, mas o menino é muito inteligente, igual. Eu sempre fui nerd, né? Sempre fui aluna nerd na escola. Mas não tem nada a ver. Era considerado inteligente para o padrão escolar por conta que eu memorizo muito fácil as coisas, né? Mas a questão da teoria da mente é outra coisa. Aí eu encontrei aqui. Depois eu vou mandar um link, vou mandar nos stories lá, que tem um corte, inclusive, sobre isso. Fizeram um corte. E aí ele leva os bonequinhos e aí ele fala sobre teoria da mente e autismo, ele fala sobre a empatia, fala sobre a empatia também, pessoa autista não tem empatia. Fala, não tem nada a ver, aí ele explica, né? E aí ele fala desse teste que foi feito, origem do teste, eu não sei se pronuncia assim, se é Sally, uma coisa assim, é SALLY. É esse teste que foram feitos com essas crianças. E aí a maioria das crianças autistas não passaram no teste, né? Por conta dessa questão da teoria da mente. Mas na hora que eu assisti, eu falei, meu Deus, eu errei. Eu errei o teste. Eu não passei o teste. Eu ia errar. Bom, legal. Laura, eu acho que assim, tudo que foi pedido pra gente foi respondido. Acho que fica muito fácil e compreensível o que a gente falou, principalmente os dados, as informações que você trouxe.
principalmente pensando nesses pais e também nessas pessoas que estão aí, acha que é autista, tem dúvidas, porque assim, na internet tem qualquer tipo de informação. Tem tudo aqui. Você colocar, vai ter tudo, né? Tem o viés de confirmação até no que você quer ver aqui nas redes sociais. Então, isso é muito importante para a gente esclarecer. Então, queria te agradecer. E aí, se alguém tiver com alguma dúvida, colocar aqui pra gente, coloca aqui nos comentários. Já vou pedir para quem está ao vivo conosco, seguir a Laura, seguir aqui a gente, nos acompanhar. Isso é muito importante para que outras pessoas também tenham acesso aqui às informações. E toda quinta-feira nós estamos aqui. E aí, Laura, se não tiver perguntas, vou abrir o espaço para você falar se tem algo pontual, que eu falei assim, tem as perguntas, mas às vezes você quer trazer algo, igual eu perguntei da questão da mulher, né? Autismo em mulher e tudo mais, e essa questão dessa avaliação. Às vezes, um ponto importante que você, como profissional, quer trazer para nós, esse é o momento, que aí a gente não chegou a discutir, e eu faço algumas perguntinhas para os nossos convidados, tá? Então, se você quiser colocar algo a mais, pode colocar, e vou dar o tempo para você pensar aí na minha pergunta. Eu sempre faço uma pergunta, para cada profissional que vem aqui, eu falo como que é o mundo atípico luz, né? Então, o mundo atípico luz é um mundo que passa informação, ele acolhe, nós queremos ajudar os pais, então tem perguntas, eu fico ali no direct respondendo, encaminho, Lid, indica tal profissional, eu indico, independente da cidade, mando conteúdo, respondo. Então, a gente tenta acolher o máximo os pais, pensando muito no que nós vivemos aqui como família, lá no início do processo de diagnóstico do nosso filho. Então, ele é um mundo diverso. Então, a gente tenta trazer o máximo possível de informação e conteúdo relevante para essas famílias. Esse é o nosso mundo. E se a Laura tivesse o mundo da Laura? Seja um mundo fictício, onde é um mundo que você gostaria, de repente, de fazer agora, de ter agora, ou um mundo que você pudesse deixar para sua família? Você, Laura, o que não poderia existir no seu mundo? O mundo da Laura. Às vezes é uma palavra, às vezes é algo mesmo que você quer acrescentar, que você percebe que é importante para ter no mundo, mas é o seu mundo. É o mundo da Laura. Ok, é uma pergunta importante. Muito importante. Eu acho que nem entra em ser um clichê exatamente, mas eu acho que é uma coisa que basicamente todo mundo quer. Mas para mim o que entra muito no mundo ideal é um mundo muito mais tolerante, porque eu acho que as pessoas elas acabam trazendo muito de si sempre para tudo e não observam o outro, né? Não tem essa percepção do outro, da pessoa, do indivíduo, e a gente acaba colocando regras, né? Se focando mais nas regras do que deve ser, tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito. Então a gente vê bastante isso também em processos de avaliação, né? Então, tem que estar fazendo isso, tem que fazer desse jeito. Então eu acho que a questão da tolerância, eu acho que a gente está vivendo um momento atual que me fez pensar muito nisso. No momento que você falou, eu pensei em questão de muitas guerras. A gente está vivendo, sabe, um momento muito difícil. E toda vez que eu penso nisso, eu só penso que é baseado em questões de tolerância também. Então, acho que é o maior ponto, é que a maior parte do sofrimento das pessoas se dá muito por conta de outras pessoas, do comportamento de outras pessoas também. Sem dúvida. E você falou em relação das regras, né? Hoje eu vi um termo por uma profissional que, assim, algumas usam e eu acho que a gente precisava repensar novamente em alguns termos que a gente utiliza. Eu vi a profissional falando o termo ele é funcional. Ele não é funcional. O que é ser funcional? Né? Então, por quê? Quando eu fui estudar pessoas neurodivergentes, eu fui estudar pessoas em relação a capacitismo, pessoas neurodivergentes em modo geral, diversidade, inclusão. Eu falei, gente, eu fiz um curso, e aí a professora falou, olha, quando seus pais era diante de uma pessoa em cadeira de roda, numa cadeira de roda, ele falava certamente para você para não olhar. Não olha que é feio, não pode olhar. Isso que foi ensinado pra gente. Então,
Ou seja, nós ali, na faixa etária dos 20 anos para cima, foi ensinado isso para nós, né? Que não era para olhar. Então, nós não fomos ensinados a conviver com o diferente. Na nossa sala, a maioria das pessoas não eram autistas. Porque a criança autista que às vezes não conseguia permanecer no ambiente escolar, ela nem ia para a escola, não dava nem esse direito para ela. Então a gente não aprendeu também a conviver com a pessoa diferente, que tinha comportamentos diferentes que as pessoas típicas dentro do ambiente escolar. Então, essas pessoas, inclusive, que são cadeirantes, que estão hoje numa cadeira de roda, ela é funcional. Não é porque ela está numa cadeira de roda que ela não é funcional. E também não é porque uma criança é nível 1 ou 2 ou 3 de suporte, ela pode não ser funcional. Então, assim, o termo não é funcional para quem? E o que? A pessoa não fala. Ela é funcional. Hoje, o que a gente tem de aparelhos que a pessoa pode até falar com o IA. Comunicação alternativa. Exato. Comunicação CAA, né? Comunicação. Me ajuda aí, Laura. Alternativa. Chega esse horário, já está. Por aparelho. Eu vi várias pessoas autistas nos Estados Unidos que utilizam aparelho. É fantástico, fantástico. Utilizam aparelho para se comunicar. Não somente a fala. Às vezes elas não têm os braços. Eu tenho uma amiga que ela não tem os braços. Inclusive é psicóloga, tá? Ela é psicanalista. Ela é psicóloga e é dessa área da psicanálise. Ela não tem os braços. Ela não é funcional. Então, assim, eu falei, gente, a gente precisa rever esse termo funcional, que ainda muitos profissionais utilizam, porque, né? Então, e a gente vai convivendo com isso, né? Vai aprendendo com as indiferenças. A outra coisa, Laura, o que é sucesso para você? A outra pergunta. Nossa. Eu acho que sucesso, ele é associado a questões de carreira, né? Então a gente sempre vai ver, para você ter sucesso, você tem que fazer isso, ter aquilo, né? Fazer dessa forma. Acho que hoje, me vendo como uma pessoa adulta, que trabalha, que tem uma família, né? Que tem objetivos, acho que a maior questão de sucesso é você ter na sua rotina saúde. Eu acho que é o principal ponto, assim, saúde, você ter um acompanhamento, você ter direito, acesso à saúde de alguma forma, né, que isso não seja um fardo para você também. Então, é um grande sucesso você ter acesso à saúde para mim, acho que é um ponto importante. Você fazer um trabalho que ele te dê retorno, mas não te dê retorno só financeiro, ele te dê retorno de alguma forma, que faça com que você sinta que está retribuindo, mas que esse trabalho ele também traz algo para você. Então, a gente não se doando somente, mas também tendo um retorno em relação a ele, não só financeiro, mas também de desenvolver, né, de autodesenvolvimento. Acho que isso também traz um pouquinho do sucesso. E eu acho que o sucesso é quando você tem pessoas ao seu redor que você pode contar. Então, nem sempre é o que a gente está falando. Acho que nem sempre a gente vai ser funcional. Então, eu posso trabalhar, eu posso fazer todas as coisas possíveis, mas vai ter dias em que eu não consigo. Então, eu preciso ter alguém ali do meu lado. Então, a gente fala muito do suporte no autismo por conta de questões como essa, mas eu acho que o suporte ele é necessário em várias pessoas. Então, a associação de saúde, né, uma carreira que te traga um retorno positivo e ter pessoas ao seu lado. Então, uma família, amigos, pessoas que de alguma forma estão ali para você, assim como você está para elas também. Porque uma pessoa com depressão, ela precisa de ajuda. Ela pode ter um belo cargo, um belo certificado, trabalhar numa baita empresa ou ter sua própria baita empresa, mas se ela estiver em depressão muito profunda, ela não consegue fazer nada disso. Ela vai precisar de ajuda, né, de suporte de profissionais e principalmente também da família. E se você pudesse escrever uma frase, falar uma frase, que as pessoas do mundo todo teriam acesso, seja nas redes sociais, todas as plataformas de comunicação, qual frase seria a frase da Laura? A frase, uma palavra, o que você sentir no coração mesmo de falar, porque eu sei que não dá tempo de pensar nisso. É importante. Acho que essa é a mais importante de todas. Gente, se todo mundo pudesse ver, todo mundo pudesse entender de alguma forma. Que é Eu acho que com você, né?
Eu vou ser muito influenciada pela minha profissão, mas eu acho que é o que todo mundo tem que ouvir e que sempre tem um jeito. Eu acho que é isso que eu sempre falo pra mim. Sempre tem um jeito. Toda situação que causa ansiedade, causa preocupação, parece que não vai se resolver. Aí eu sempre trago isso pra mim mesma. Então acho que eu falaria pra qualquer pessoa. Sempre tem um jeito. Tem um jeito de resolver. Tem um jeito de sair dessa situação. Então é basicamente isso. Para tudo tem um jeito, então, né? Para tudo vai ter um jeito, né? Legal. Bom, Laura, então queria deixar esse espaço, queria te agradecer novamente, você colocar aí suas contribuições finais, suas redes sociais, como as pessoas aqui podem te acessar, te contratar. Fala um pouquinho sobre isso, contratar, você atende, é aberto, não é? Fala um pouquinho como que é o seu trabalho, se você atende online, é só presencial, fala onde você fica, a cidade, porque daí as pessoas ouvem o Brasil todo, se atende online. Eu queria te agradecer seu tempo, que Deus te abençoe e obrigado por compartilhar conhecimento conosco de forma totalmente gratuita, que essa informação aqui que você trouxe possa ajudar famílias, ajudar pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe muito e deixo aqui o espaço para você falar um pouquinho sobre como funciona o seu atendimento, como as pessoas podem te acessar. Ok, perfeito. Bom, eu queria agradecer também pelo convite. É minha primeira live, apesar de a gente estudar, a gente se organizar ao longo dos nossos estudos, né, da nossa formação, parece que quando a gente faz uma live, a gente tenta Fica muito tenso, né? tem que fazer sentido, mas tem que estar certo, não pode falar diferente. Então, eu acho que é algo muito importante para considerar que a gente está informando as pessoas, né? Então, a ideia é essa, eu foquei bastante nisso. Então, eu queria informar as pessoas em relação a isso, porque eu sei que a avaliação, a psicologia ainda é tratada muitas vezes como um tabu. Então, considerando isso, o meu trabalho é a avaliação neuropsicológica, é nisso que eu foco atualmente. Eu atendo em um instituto, né, chamado Instituto Ampliato. Eu atendo em relação à avaliação, então, a avaliação por plano de saúde, avaliação particular. Então, precisando entrar em contato comigo, tem esse contato do Instagram, esse que eu estou fazendo a live agora, né? Psi Laura C. Freitas. Então, se tiver alguma dúvida em relação a isso, se alguém que está assistindo quiser só conversar, não tem problema, você pode entrar em contato, não é um compromisso, é só uma conversa. Como funciona, né, também, saber como que funciona, mais dúvidas, legal. Exato. Então você pode falar sem contratar um serviço, você pode entrar em contato para se informar. Pergunta, quem está de fora de Campo Grande, você atende aqui no Instituto Ampliato, ele fica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quem está fora? No caso, se for criança é difícil, né, fazer online, mas adulto, quem está fora? Atualmente, o modelo de avaliação que eu faço, o modelo de avaliação neuropsicológica, ele costuma ser presencial. A gente consegue ter algumas exceções, por exemplo, entrevista, anamnese, ou às vezes a devolutiva, que a gente manda o laudo em PDF, mas as sessões é importante que tenha esse atendimento presencial, então a gente consegue ir ajustando de acordo com a família. Eu consigo ir alguns dias, eu consigo ir uma vez no mês. A gente faz uma vez no mês. Consigo ir uma vez na semana, consigo ir só uma semana. Vou tirar uma semana inteira e para aí a gente consegue ter esse retorno, a gente consegue organizar, entende? Mas o ideal é ter o contato presencial na questão da realização das sessões. Isso ainda é importante para a avaliação da psicológica. Sim, até porque tem a parte física também da pessoa, né? Algumas coisas que pode deixar passar despercebido, uma avaliação online pode não pegar, né? Tem algumas coisinhas que eu sei porque soroptia, né? Caso do meu filho, o Thiago, tem soroptia. Eu vejo que algumas pessoas adultas têm soroptia e acham que é normal, mas é uma soroptia, a forma que vai se regulando. Ótimo. Laura, muito obrigada, que Deus abençoe. Gente que está ao vivo conosco, não deixe de seguir a gente aqui nas redes sociais, compartilhar, ir lá no YouTube, seguir nosso canal, compartilhar com famílias, compartilhar em grupo, WhatsApp, status, tudo que for, que principalmente isso ajuda que a gente permanecer a fazer tudo que a gente está fazendo e alcançar mais famílias, mais pessoas, tá bom? Quinta-feira a gente está aqui novamente, o tema é sobre nutrição. A gente vai ter uma convidada, Laura, falando sobre seletividade. Então, se tiver pacientes lá do Instituto, manda alguma mãe que está passando por essa dificuldade, pede para assistir a live, que é uma nutricionista que vai falar com esse tema, que esse tema também
é um desafio aí, a gente já passou por isso aqui em casa, é um desafio aí, muitas famílias passam por esse, né? Seletividade alimentar, aí dos seus pequenos, até mesmo adolescentes com seletividade alimentar. E inclusive, eu vi o seu vídeo que você estava mostrando sobre como estava o pratinho, né, do seu filho. Eu achei uma graça de ver como ele estava tão colorido, né? E você falando do processo, que foi um processo difícil. Então, achei muito legal. Eu queria pontuar isso. Quem vê hoje o prato do Thiago fica babando. Nossa, como que come o Thiago? Thiago come rúcula. Lá na clínica levava um negócio amarelo, era chipa, era coisa amarela. Hoje o guri come rúcula. Ele come tanta coisa, ele come peixe, ele come assim, você fala assim, como assim que ele come? Mas isso é ambiente, né? O ambiente modula o comportamento, ó. Sou psicóloga, mas sei as frases, o ambiente modula o comportamento. Então, assim, e tudo que eu fui aprender ajuda com os profissionais. Então, quem vê hoje o prato do Thiago não sabe como que foi essa saga. Mas é possível, né? Tudo que a gente estuda, coloca em prática, não desiste, dá um jeito, como você falou, e vai dar um jeito. Tudo vai se encaixando, tudo também no seu tempo aí, com a intervenção certa. Laura, obrigada, viu? Que Deus te abençoe e até mais. E eu espero que as pessoas que estiverem interessadas te procurem aí, tá bom? Eu que agradeço também, foi ótimo. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais.